Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bora lá? Bora lá para mais uma reflexão espiritual esta noite, retornando ao. Vamos finalizar o capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, com os itens 7 e 8, e também continuaremos com o capítulo 21 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel. Bora lá que as reflexões de hoje estão maravilhosas. Bora! Oi, Gê, boa noite, tudo bem contigo? Como é que estão as coisas aí em BH? Boa noite, Sandro. Tudo bem e você? Aqui tá um friozinho gostoso, tempo bom para ficar debaixo das cobertas. Delícia. Momento bom para a gente se encontrar e fazer essas reflexões e trazer um pouco de alento também. Pra dar Primeiro um para os quentinho no nossos coração, né? corações, né? Primeiro para nós, né? É, Primeiro para nós e depois para todos aqueles que nos assistem semanalmente, né? Então, isso, bora lá. trazer aí um quentinho pro coração. Isso aí. Pode nos presentear então com a oração inicial? Então vamos dar início ao culto no lar nessa noite. Primeiramente agradecendo ao nosso Mestre Jesus, Mestre amado, querido, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em vosso nome, aprendendo um pouquinho mais dos vossos ensinamentos, agradecendo a permissão da espiritualidade amiga que se encontra aqui conosco presente, nos protegendo, nos intuindo, nos orientando, trazendo luz para os nossos lares, para os nossos corações, pedindo que essa luz que está se irradiando hoje em nossos lares também possam se expandir e irradiar a todos os lares dos nossos afetos, dos nossos desafetos, daqueles irmãos mais necessitados que se encontram em situações de rua, aqui no frio, muitas pessoas que não têm um abrigo, uma roupa quentinha, uma comida digna para se alimentar. Tende misericórdia, Senhor, de cada um de nós que estamos passando, cada um, o que é necessário para a vossa evolução. Dai-nos sabedoria, dai-nos resiliência, dai-nos coragem. Traga luz para os nossos corações, que esses ensinamentos dessa noite tragam com conforto para cada um de nós que está aqui nesse grau de evolução terrestre. Que assim seja. Que assim seja. Que linda a tua prece, Gê. Muito obrigado. Estávamos necessitados dessa conexão, dessa vibração. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao capítulo 6, agora lendo os itens 7 e 8, e aí nós vamos finalizar esse capítulo. Então, capítulo 6, o Espírito da Verdade. Item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio para curá-los. Os fracos, os sofredores, os enfermos são meus filhos prediletos e venho para salvá-los. Venham a mim todos os que sofrem e se sentem oprimidos, e serão aliviados e consolados. Não procurem em outro lugar a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dar-lhes, que o mundo é impotente para dar-lhes. Através do Espiritismo, Deus faz ao coração de todos um apelo supremo. Escutem-no. Que a desumanidade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados da alma dolorida de cada um de vocês. Esses são os verdadeiros monstros que sugam o sangue mais puro e fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, possam todos praticar sua lei divina. Amem e orem. Sejam dóceis ao Espírito do Senhor. Chamem-no do fundo do coração, e então ele enviará o seu Filho bem-amado para instruir a todos e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, vim porque me chamaram. Item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos quando lhes pedem. Seu poder cobre a terra, e por todo lugar onde houver uma lágrima,
ele coloca um alívio que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e trazem consigo um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Que os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de ficarem reclamando de dores e de sofrimentos morais que aqui na Terra são sua herança. Tomem por lema essas duas palavras, devotamento e abnegação, e serão fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade impõem. O sentimento do dever cumprido tranquiliza o espírito e traz resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não sente mais desânimos, pois quanto mais o espírito é atingido, mais o corpo físico sofre. E assim terminamos o capítulo 6. E aqui ele fala, né, que Jesus veio como médico das almas e veio para curar. Quem são os pacientes prediletos dele? Os fracos, os sofredores e os enfermos. E quando eu fiz a prece inicial, eu ainda não tinha lido isso aqui, quando eu falei, parece até que é combinado, gente, juro, não é, não tinha lido isso aqui. Mas a gente tem que pensar muito, né, se a gente, por mais que a gente passe provações, se a gente olhar em volta, tem pessoas que estão numa condição ainda pior, e que a gente sempre tem a agradecer a Deus pelas bênçãos que a gente recebe, e tentar, de alguma forma, nem que seja através de uma prece, aliviar o sofrimento daqueles que estão em condição ainda pior do que a gente. Então, que nós estendamos esse estudo de hoje em atenção, em benefício intermédio, pedindo a Deus para intermediar para essas pessoas que sofrem. E aqui também uma coisa que ele colocou, a abnegação e o devotamento, como primordial para servir de consolo para as nossas almas, né? Quando a gente é abnegado e é devotado a Deus, a gente não fica preso a murmúrios, a lamentações, a gente consegue, apesar das dores, apesar das provas, apesar do sofrimento, seguir em frente, ser grato e procurar viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, de acordo com o que Ele nos ensinou e nos pediu que cumpríssemos, né? Amar e orar. É isso. Duas certezas nós temos quanto espíritos encarnados quando a gente nasce. Um dia não teremos 24 horas para viver. Um dia morreremos. E entre este percurso do berço ao túmulo, nós vamos passar bastante tempo sofrendo. Tá? Para depurar tudo aquilo que a gente precisa depurar quanto espírito e praticar mais essa gratidão que tu traz. Quando a gente olha para trás e percebe quantos irmãos ainda são necessitados. E em que faixa eu estou quanto necessitado. Mas nesse mesmo texto, nessa mesma passagem, nesse Cristo Consolador, nesse Espírito de verdade que me lança a abnegação e o devotamento, ele também me dá uma visão de futuro, de onde é que eu preciso estar, aonde eu preciso chegar. E esse olhar deve ser um olhar de aprendiz, e não um olhar de vaidade, porque tu estás num estágio melhor evolutivamente, eu olhar para ti com cupidez, com egoísmo, lançando vibrações e intenções que possam fazer com que tu tropece na tua vida, porque nós temos esse poder. Em estudando o nosso espiritismo, a gente sabe que existe a influência do encarnado para com o encarnado. E quando nós estamos neste processo evolutivo, nesse processo de seguir o Cristo Consolador, é importante nós olharmos por nossos irmãos que estão à nossa frente com um olhar de aprendiz, para a gente modelar os seus passos. É isso que a gente faz com Jesus. Quando nas passagens do Evangelho diz, tenham Jesus como modelo e guia, sigam seus passos, vamos olhar as metáforas que Jesus está trazendo para que a gente possa aprender no nosso dia a dia. É ter esse olhar de aprendiz, não um olhar de maldade, de querer passar por cima das pessoas para tentar evoluir moralmente, que não é através desse tipo de corrida para o reino dos céus, corrida para o reino de Deus,
que a gente precisa travar. Não importa se você, Gessiara, está num degrau à frente, se eu estou 3 degraus abaixo, se eu olho para trás e eu vejo que tem um irmão em menor condição, não importa. O importante é que todos nós estejamos caminhando esse Cristo Consolador, sabendo que no momento em que a gente passar para a erraticidade, nós teremos amparo, nós seremos consolados, né? Sim. E aqui eu começo a misturar, viu? Porque eu dou uma pré-lida no texto do Pão Nosso, né? Para não ficar gaguejando aqui na leitura. E aí misturo os pensamentos. Meu Deus do céu. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Coloca na tela hoje de novo para a gente. Sim, Tá com bom. certeza. Com certeza, já estou com ele aqui, na pontinha da agulha. Não é aqui que eu tenho que apresentar, é aqui. Então, tá aparecendo o G aí na tela? Sim. Então, tá bom. Eu vou seguir daqui. Mar alto. Isso aí. Então, do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 21, Mar Alto. Lá em Lucas, capítulo 5, versículo 4, está escrito: E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhe corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Rememoram, compungidos, os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Pode ler esse último parágrafo para mim, por favor, novamente? E o pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos, certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provar as tuas conquistas em supremas lições. Tem tantos momentos da nossa vida que a gente acha que está sozinho, que a gente sente uma solidão e um medo tão grande. E eu acho assim, eu tive algumas experiências em que nos meus momentos de maior dificuldade, de maior dor, parecia que eu estava sendo anestesiada, parecia que tinha uma mão, a dor era tão forte, que parecia que vinha uma mão e tampava assim o meu coração para suavizar aquela dor. Então, é como se Jesus estivesse ali me carregando realmente no colo, igual pegadas na areia. A gente consegue, nos maiores momentos de tribulação, se a gente parar e permitir sentir, a gente consegue perceber que a gente não está sozinho. E essa passagem também reflete o quão a nossa resiliência está sendo botada à prova, né? Sim, e a fé. A fé não está sendo colocada à prova. A fé é a nossa força motriz, porque a gente alimenta a esperança, né? Porque se nós temos força para estarmos de pé e darmos um passo, é porque a gente consegue continuar na busca. Nossa, é muito lindo. Estudar o Espiritismo é muito lindo. Fazer essas reflexões, trazer isso para o nosso dia a dia, é aquilo que a gente viveu aqui no nosso encontro de hoje. Nós vivemos tudo isso que a gente leu.
sabe? Lá no nosso começo, né? Teve uma interrupção, né? Por conta de alguma coisa, então a dificuldade apareceu naquele momento para atravancar o processo em que a gente está aqui de encontro para o nosso momento de reflexão. E se a gente entra naquela espiralzinha, naquela oportunidade que se apareceu para vibrar naquele momento de dificuldade, a gente não estaria aqui batendo esse papo agora. Finalizava, né? Não finalizava. Foi tendo esse consolo, tendo essa fé, tendo essa resiliência, sendo humildes que a gente não é perfeito, né? A gente não é perfeito, a gente vai errar, a gente vai ter dificuldade na nossa vida, a gente vai sofrer na nossa vida, mas a gente vai também ter todo o amparo, porque, como diz no último parágrafo, o pai não deixa de assistir nenhum filho. O pai não deixa de olhar para nenhum filho. Então, nós nunca estaremos desamparados. Sim. Mas muitas vezes a gente precisa ser carregado, né? Como tu disse, né, Gessera? Na parábola aquela das pegadas na areia. Muitas vezes a gente precisa do colo de Jesus, a gente precisa do colo, né? Agora, hoje, segunda-feira, dia 26, aqui em Caxias do Sul, a gente comemora o dia de Nossa Senhora do Caravaggio. Então, quantos fiéis, quantos devotos desta santa estão se jogando aos braços dela, aos pés dela, pedindo misericórdia pelos tormentos da vida. Ou muito obrigado por todas as bênçãos que você conseguiu que me deu força para conseguir seguir em frente. Então, o Espiritismo também, estudar o Espiritismo é tão bom porque a gente consegue perceber que mesmo nas outras religiões existe esse apelo também à amorosidade, à prática da fé, ao culto das suas tradições e dos seus rituais, sabe? É importante a gente também, Gê, não sei se tu concorda comigo, mas não apenas o Espiritismo, mas ampliar a visão das outras religiões com relação ao Espiritismo, porque nós temos uma visão muito mais aberta, né? A gente não provoca conflitos entre religiões. A gente aceita a religião de cada um. Eu ouvi da minha professora, quando estava lá no começo dos estudos, na Casa Espírita, ela diz assim, cada um está na religião que precisa estar naquele momento da sua vida, da sua jornada. Mas quando eu falei, foi só no sentido do esclarecimento. É só que traz muito esclarecimento para a gente. Sim. É nesse sentido. Sim, sim. É nessa transparência mesmo do Espiritismo, sabe? Até porque o Espiritismo não é uma religião. Ele tem cunho religioso, né? É uma das tríplices. Ele tem cunho religioso, mas não é uma religião. Né? Aqui a gente trabalha a fé raciocinada, né, gente? Isso. É a fé raciocinada, não é a fé cega, não é aquela coisa de o que me diz eu digo amém e só não. Que é sentir. É a fé raciocinada e sentir a fé no coração, sentir o apelo no coração. Isso mesmo. Então tá. Vamos para a nossa prece final, então, nossa meditaçãozinha final. Convido a todos a terem aí os seus recipientes com água, né, seus líquidos para serem fluidificados, se concentrando nos nossos ambientes. Convido a todos, então, a fechar levemente os seus olhos, se colocar na melhor posição possível, mantendo essa conexão que temos com os nossos anjos guardiões e com toda essa egrégora de luz que está junto conosco em nossos lares. Pai amado, venho até vós neste instante pedir-lhe que derrame sobre os nossos lares as suas bênçãos. Vós sabeis tudo aquilo que somos necessitados, tudo aquilo que precisamos para o nosso bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Pai amado, derrame sobre todos os lares de todas as pessoas que nos acompanham nessa noite, de todos esses espíritos irmãos que estão conosco também, na erraticidade, toda a sua luz bendita, tudo aquilo que possa chegar a seus corações, aos nossos corações, a fim de que nossas dores possam ser aliviadas, a fim de que o nosso desespero possa ser extirpado da nossa mente. Que sejamos capazes, Pai, de olhar ao nosso redor
e levar a tua luz em nosso olhar, em nossas palavras e também nos nossos gestos, através de um abraço, de um aperto de mão, levando assim, propagando assim, Pai, a tua luz e a tua graça. Peço aos caravaneiros do amor que se encontram aqui em nossos lares, uma limpeza profunda de todos os miasmas e formas pensamentos que estão aqui impregnados em nosso lar, a fim de que aqui toda essa egrégora possa ser dissipada, tornando um ambiente de luz e de amor. Peço também a estes mesmos caravaneiros que, se porventura algum irmão ou irmã foi atraído até os nossos lares por conta de nossos pensamentos e ações, te peço que os envie a algum posto de socorro e lá recebam todo o amparo e o acolhimento necessário. Peço ainda, Pai, aos irmãos do amor, estes caravaneiros do amor, que derrame sobre as nossas águas os fluidos necessários para o bom refazimento de nosso corpo físico, de nosso perispírito e de nosso espírito, alimentando assim todo o nosso ser integral. Obrigado, Senhor, por todos os momentos vividos. Ampare todas as mães que se encontram afastadas de seus filhos e de todos os filhos afastados de seus pais. Abençoe também, Senhor, todos aqueles doentes em hospitais, em manicômios, em presídios, enfim, Pai, em todo ponto deste universo, necessitado de seu amparo e de sua luz. Obrigado, Senhor, por tudo, e que assim seja. Que assim seja. Ai, ai.